Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Fichex Talks. Hoje eu estou com o Bruno e com a Elisa para falar um pouco sobre segurança da informação e como isso pode ser tratado nas organizações. Vocês podem se apresentar e falar um pouco de vocês? Pode começar, Bruno. Sou Bruno Leão, obrigado pelo convite, por estar aqui participando hoje. Eu sou o CISO na Dexco, na parte de segurança da informação e de infraestrutura. Pode se Bom, apresentar. boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Eu sou Elisa, eu sou diretora de tecnologia da informação. Muito prazer estar aqui falando desse tema super relevante. Certo. Eu quero começar, acho que com o básico, assim. Como vocês definiriam segurança da informação? Para quem não conhece desse assunto, para quem, não tem esse contato, como vocês poderiam definir isso? Para mim, segurança da informação é um pilar importante hoje nas organizações, porque ele é onde eu consigo ter a proteção dos meus dados. Além disso, a gente também trabalha com toda a parte da segurança dos nossos colaboradores, né? Do dia a dia, dos usos dos dispositivos, da informação, do que aquele colaborador utiliza ou gera de informação na companhia. Certo. E o que muda, né, quando a empresa entende que a segurança é uma responsabilidade compartilhada, que todo mundo tem que fazer a sua parte? Bom, a gente fala que é super tradicional, né? No mundo de segurança, a gente tem os três pilares, né? Processos, pessoas e tecnologia, né? Eu sempre falo que tecnologia você compra, né? Então, obviamente não é tão simples, mas você compra, o time técnico consegue, mas o processo também, né? Você desenha e você compra uma ferramenta. Agora, pessoas, a gente está falando de comportamento, né? Então, a mudança do comportamento do indivíduo ela é humana, né, então cada um tem sua atitude, cada um tem sua crença, né, e fazer essa virada, para mim, é a chave do sucesso, né. Então, nos últimos anos, inclusive, a gente vem trabalhando muito o tema da conscientização, né. Então, na hora que você alcança, né, esse objetivo, né, do coletivo, de quão importante a atitude individual para trazer o sucesso do coletivo, você chegou na beleza, né, da segurança da informação no seu auge, né. Por isso que acho que as campanhas de conscientização têm aumentado até muito mais nesse viés de comportamento. E você acha que qual que é essa maior resistência, né, porque é muito difícil as pessoas pararem para ver as campanhas, os informativos. Veja assim, primeiro que o mundo hoje é muito corrido, né, então a gente vive na pressa, né, então a pressa também te leva a vários erros, né, então o fato do cenário, né, da gente ter muita informação, obviamente, a informação ela é muito mais pulverizada e muito mais rápida, te torna uma pessoa com pressa, e a pressa te leva a erro. E também não há paciência para um treinamento longo, né, por isso que eu sempre falo que o modelo hoje de educação, né, de mudança de comportamento é muito nas pílulas, né, são pequenas dicas que fortalece, né, o seu conhecimento, ou muda a sua atitude. É, falando um pouco do que a Lisa falou, você acha que as campanhas informativas, elas ainda funcionam? Precisa de algo mais? Como que você vê isso referente ao público? Eu vejo que ainda funciona. A gente vem fazendo campanha, já vai fazer uns 5, 6 anos, né? Começou com esse pilar de gente veio ganhando a importância na cyber. Elas são, e cada vez elas estão tornando mais importantes, porque, outra vez, o mundo está cada vez mais rápido, está mais digital, está mais personalizado. Então, a conscientização, hoje em dia, ela tem mais relevância até do que muitas vezes a tecnologia, porque a tecnologia ela também está vindo mais rápida. Só que esse gap entre a tecnologia e você conseguir atualizar e estar sempre protegido, as pessoas elas ganham a sua relevância. Então as campanhas, elas para mim, cada vez mais, elas estão se tornando relevantes. Elas são necessárias porque tem isso, né, por trás da tecnologia tem as pessoas, e se as pessoas não souberem lidar, né, com phishing, com deepfake que tá cada vez, né, surreal, assim, hoje em dia é muito difícil você entender o que é verdade, o que é mentira. E aí falando um pouco mais dessas campanhas de conscientização, como você acha que garantir essas campanhas, para que elas sejam recorrentes? E que, né, muitas organizações fazem uma semana X e depois não falam mais desse assunto, né. Por que você acha que isso é importante? Como que
fazer esse planejamento, esse processo? A gente está planejando cada vez mais com 2 viés. Um, engajar as pessoas pro lado pessoal também, porque hoje em dia a sua vida você não tem mais aquela vida só do trabalho ou a minha vida pessoal, você está entrelaçado, os seus dispositivos estão com você o tempo inteiro. Então você o tempo inteiro está conectado com sua família, com seus amigos e está conectado dentro do trabalho também. Então, primeiro é engajar as pessoas com isso, então a gente entende que esse é um engajamento importante. O segundo é o que a gente entende é que eu engajando na vida pessoal, que é o mesmo comportamento que a pessoa vai ter no trabalho, eu estou ajudando ela também e estou ajudando a companhia, porque eu trago esses dois lados, né. Então é a forma de a gente conseguir engajar. Legal esse ponto de vista, porque eu também acho que não existe você fora do trabalho e você dentro, né, porque hoje em dia, com esse, trabalho home office, cada vez mais a gente usa o celular para responder mensagem do trabalho, usa o computador pessoal para acessar os sistemas. Se a gente só tem segurança no trabalho, como é que isso vai garantir, né, que a gente consiga? E falando muito mais dessa conscientização das pessoas, enfim, uma empresa existem vários públicos e a gente sabe que é muito difícil chegar em todo mundo, principalmente na liderança. Para vocês, vocês acham que é importante esse apoio da liderança? Ele muda alguma coisa? Ele ajuda nesse processo? Para mim é essencial, né, eu falo que, sem o comprometimento da autoliderança, não existe, né, campanha, não existe conscientização. A gente vem percebendo muito, inclusive, né, na empresa ou fora dela, no mercado, o quanto as lideranças estão engajadas. Você vê, dentro de membros de conselho, CISOs, né, já formando conselho de empresa, né, então você vê que o assunto de cibersegurança não é apenas do time de CISO ou time de tecnologia ou de segurança da informação. Ela está em camadas muito maior, né? A gente vê um board falando hoje de segurança da informação. Você vê hoje um mapa de risco, né, claramente ali alinhado aos conselheiros com o tema de segurança da informação. Né? Então, a partir do momento que você vê essa atitude dentro da empresa, você vê que o assunto ela é relevante. E sendo relevante para a liderança, ela reflete diretamente para os outros colaboradores, né, então é 100% conectado, né, sem alta liderança apoiando, não existe campanha que faça milagre. Eu acho isso também, né, a gente se usa as pessoas como exemplo, né, e eu acho que os funcionários vão pensar: "Se tal pessoa não tá fazendo, né, porque". E falando um pouco sobre as campanhas, como fazer com que as campanhas do dia a dia não seja cansativo ou não seja alguma coisa que todo mundo já saiba que aquilo é um phishing e que ou se isso realmente é bom, né, porque as pessoas já sabem que é aquilo, ou isso é um pouco problemático? Eu acredito muito nas campanhas muito conectadas ao seu dia a dia, né. A gente fala muito disso, né, campanhas a gente está falando de são áreas corporativas, áreas industriais, que têm perfis diferentes, né, então você tem que fazer uma campanha que toque muito o lado pessoal. A partir do momento que você engaja o lado pessoal, automaticamente a parte empresarial, corporativa, ela vem junto, né. Então eu gosto muito e a gente tem praticado muito essas campanhas muito mais informais, né. A gente tem um público jovem, né, que, ela é mais adepta à tecnologia, já nasce digital, né, e a questão das campanhas curtas, né, então, quando ela se torna longa, igual um treinamento longo que a gente tinha em sala de aula antigamente, né, ela não é mais adequada. Então, a gente acredita em assuntos modernos que conecta com o dia a dia, né, e uma educação ali muito mais chamadas, né, curtas ali no máximo de 2 minutos para falar do tema. É importante, né, ainda mais a galera mais jovem, né, como você falou, que já nasce conectada, então, pra eles ter esse contato com uma coisa que demora muito, é muito difícil, né, a gente tá todo o tempo zapeando o nosso celular e isso é realmente, né, não prende a atenção. E aí, né, como vocês fazem para trazer esse tema de autoconsciência? Porque eu acho que o que mais, deve ser difícil é isso, né, parar e ler uma coisa e não ser induzido a fazer aquilo, né, eu acho que esse é um pouco difícil, assim, o que que você acha, por exemplo, Bruno? Não é só mais os jovens, a gente também está se readaptando, a gente também já não tem paciência de ficar lendo um artigo de 10 páginas mais, porque hoje você vai lá no ChatGPT ou vai num Copilot
pede para ele fazer um resumo e te resume aquilo. Então, a gente está muito olhando o comportamento das pessoas. Hoje em dia, todo mundo está com o seu celular lá, olhando notícias, olhando TikTok, olhando Instagram, olhando YouTube. Então, a informação está muito disseminada. Só que também tem muita informação falsa. Então, o que a gente está fazendo para engajar? Tentando trazer o pessoal para a realidade, que nem tudo que eu vejo é uma verdade, que nem tudo que prometem nas redes sociais se torna realidade. Tem muita gente buscando formas de ganhar dinheiro fácil, que depois aquilo que é uma promessa não se concretiza. Então, a gente ter essa consciência do que não existe nada fácil, a gente está trabalhando bastante nisso na companhia. Então, assim, desconfia. Nada que está muito fácil, nada que é muito simples, nada que é uma coisa que você ia demorar para fazer ou que é uma coisa cara. De repente, for muito barato, tem alguma coisa por trás. E isso que você falou, né, dessa tecnologia também que engana muito, eu acho que cada vez mais a gente, tem medo, né, de como você acha que essas notícias falsas, essas deepfakes, podem acabar influenciando a segurança digital das pessoas e como consequência da organização? Eu acho não, tenho certeza que isso acontece, tá? A gente vê, a gente sempre conversa com colaboradores, ou com familiares, ou com amigo, e todo mundo, de alguma forma, caiu em algum golpe. E depois, quando a pessoa cai naquilo e ela toma consciência, ela fala: Mas espera aí, como eu me deixei enganar por isso? Então, a gente trazer cada vez mais, a gente falar é repetitivo, mas você ter essa consciência é onde a gente está trabalhando. É, e eu acho que é isso, né. Que atitudes, assim, você acha que são atitudes simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que qualquer pessoa consegue fazer pra, realmente não cair nesses É que é golpes? sempre assim, desconfie. Então, assim, tá muito fácil, não é o comportamento normal, não é a atitude daquela pessoa, desconfia, liga, chama, pergunta, checa. Outra coisa, se preocupem com as suas senhas. Tudo hoje está interligado. Então, a sua senha do seu banco é interligada com o seu e-mail, que é interligado com a sua corretora, que é interligado com a sua conta da companhia. Então, assim, se proteja. Então, se tem aquele e-mail seu, que é o seu e-mail, onde está todo o seu duplo fator de autenticação, proteja aquele e-mail, põe uma senha mais complexa, não ande com ele no seu celular, deixe ele guardado na sua casa. Todos essas as plataformas, elas estão disponibilizando multifator de autenticação, elas estão disponibilizando duplo fator de segurança, então assim, é fácil, aí lá no segurança vai ter lá os múltiplos passos, se preocupem com isso, não dê o seu celular para qualquer um, não usem rede pública, a rede lá do aeroporto, a rede do shopping, tá ali para te vigiar, eles estão ali coletando seus dados, então assim, se preocupe com a sua informação vale muito dinheiro, porque eles usam depois a sua informação para te pescar. É, eu E também desculpa. não, desculpa, e a inteligência artificial faz isso, né, ela personaliza como ele tem seu dado, seu comportamento, ele vai personalizar para você, então, quando você vê, você já está dentro daquilo. É, tem os spear phishings, né, que são os phishings cada vez mais direcionados e que, às vezes, são coisas simples, mas que se a pessoa não se atentar ao jeito que a pessoa escreve, ao jeito que ela fala com você, também acho que é um pouco disso, né, você perceber um pouco as coisas. O que que você da sua opinião, Elisa? Eu sempre falo, né, que dentro das desconfianças, né, eu falo: "Não tem almoço de graça, né, gente". Então, grandes promoções, né, e eu sempre falo, a gente cai muito na questão, assim, nessas fraudes, muito pelas grandes promoções, né, a gente está falando também da pressa, né, então é algo urgente que alguém está te pedindo, alguém está sendo ameaçado e precisa para agora. Urgência é um fator crítico. Quando vem coisa urgente, não é urgente, né, pode ser urgente, mas senta e avalia, né. E autoridade, então, principalmente dentro da empresa, é o diretor tal que está pedindo, né, porque tem informações publicadas no mercado, quem é o diretor dessa empresa, então, muito cuidado com esses 3 viés, a pressa, né, a autoridade, né, e essa questão do, sabe, tem que ser para agora, urgência.
É o que você falou das informações, eu tenho visto muito isso, né, o LinkedIn é de fácil acesso para muitas pessoas, Uhum. lá você tá colocando o evento que você foi, as pessoas que você conversou, aonde você trabalha, a sua função, então para uma pessoa pegar essas informações, né, e utilizar ela de uma forma, errada, é completamente, né, fácil. Como vocês falam sobre isso também do uso das redes sociais, né, como a gente pode também não se expor tanto assim. É, a rede social hoje é um grande livro aberto, né, a gente fala, é o seu diário basicamente, né. Então pensa quando a gente era jovem, né, eu sou da época que tinha aquele diário, tinha até um cadeazinho cadeado dentro do diário, né, para ninguém olhar. Hoje não, né, hoje a rede social é um diário teu, né, então muito cuidado, né, onde você tá, então a sua localização. Tem app que divulga onde você tá, você marca a sua localização. Muito cuidado com logo, né, eu falo isso para a juventude, logo da sua escola, né, o uniforme que você está postando, né, então vai saber qual escola tá. Você viajou, né, vai saber quem é a sua família, você marcou isso na rede social, marcou todos os seus familiares, seus amigos, então, muito cuidado a rede social hoje é uma riqueza de informação, né, e aí quem faz a engenharia social sabe exatamente onde você trabalha, quem são seus familiares, quem são seus amigos, né, até onde você mora, onde você estuda, né, então, basicamente, a sua vida, né, tá lá. Então, muito cuidado, assim, publique com muita consciência, né, todo mundo tem obviamente a gente gosta da rede social, a gente gosta, a gente se atualiza pela rede social, mas muito cuidado nessas informações que você coloca lá. É, justamente, né, tá tudo muito fácil, tudo muito de bate pronta e isso realmente é muito difícil. E falando, né, sobre segurança digital, nas empresas, como vocês acham que as pessoas podem falar para os seus colegas, para os seus familiares, para o seu avô, para sua mãe, sobre cibersegurança, né? Como falar e chegar nesse assunto, assim, o que que você acha, Bruno? Falar com um jeito simples, sem querer ser técnico, sem querer explicar muito, é conscientizando mesmo, é falar: "Olha, hoje em dia você está exposto". A Elisa falou uma verdade, há 5 anos atrás, cibersegurança não entrava no mapa de risco de uma companhia. As grandes auditorias ainda não auditavam cyber, elas começaram a auditar, elas começavam a fazer as primeiras auditorias, mas hoje em dia a gente está sendo auditado já por cyber. Então, como eu conscientizo os meus pais? Explicando para eles, sentando ao lado deles, tendo paciência. eh, Eles muitas vezes têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, então acho que faz parte a gente conversar e explicar e contar. Eu acho que, assim, contar as histórias e dar exemplo é o jeito mais fácil de conscientizar as outras pessoas, porque aquilo aconteceu com alguém já. Então, o ser humano, ele vive de histórias, né. Se a gente for pensar desde criança, a gente vive das histórias que alguém está contando pra gente. Então, como eu conscientizo as pessoas de melhor forma? Contando histórias, É, eu acho que isso não só para os amigos, né, acho que na empresa, né, em toda parte, no né. de toda parte, eu acho que vocês conseguem, né, contar essa história. As campanhas, né, e tudo isso ajuda nessa conscientização, né. Porque eu também acho que não é uma coisa linear, né, a gente tem que poder usar, como você falou, as pílulas, as campanhas, porque acho que é isso que ajuda a conscientização, né. Eu gosto muito das campanhas com assuntos direcionados, né, então, né, saiu a história agora do Pix, né, é um grande exemplo, vamos pegar esse exemplo, né, do escândalo do Pix que teve, né, usar isso como uma campanha, como uma educação, porque é uma história que está na rede social, é uma história que todo mundo acompanhou, então, o fato de trazer essas histórias para as campanhas, né, te conecta, né, com a educação e com o que você está escutando por aí. Né, então hoje existem exemplos, milhões de exemplos sobre fraude, né, todos os modelos que a gente possa ter. Então vamos aproveitar esses exemplos e colocar nas nossas campanhas. É, e isso também é muito do que a gente estava falando, né, de trazer a segurança para as pessoas, porque às vezes é isso, né, as pessoas acham que a segurança é um bicho de 7 cabeças e que é alguma coisa muito complicada, que eles não vão conseguir lidar com aquilo, mas são ação simples, parar, analisar, ler, verificar, entender que se a coisa tá boa demais, aquilo não é verdade, né, são ações simples, assim. E como você acha que, essa conscientização,
vocês poderiam dar uma dica para os colaboradores em si, né, desde a alta liderança até, os outros funcionários, assim, uma dica principal de conscientização referente a isso, que ele deveria seguir todos os dias, assim, que vocês acham? Eu acho que eu volto a insistir, né, é checar, sempre checar o que está acontecendo, a Elisa pôs bem os pilares, né, então pressa, urgência, autoridade, tudo isso, então checa sempre a informação. E outra coisa que eu também enfatizo é buscar essa correlação que hoje existe entre tudo que você usa. O seu celular hoje é o seu bem mais importante, porque aqui dentro tá a sua carteira de motorista, tá o seu banco, tá o seu investimento, tá a sua vida lá na rede social, tá tudo dentro do celular. Então, assim, se você não correlaciona tudo isso e busca a proteção de tudo isso, entender como uma coisa está interligada à outra, porque isso foi uma coisa que o mercado fez, ele começou a correlacionar. Isso foi nascendo aos poucos, né. Então, a proteção, você entendeu como usar bem o celular ou proteger suas informações é a principal dica que eu dou, assim. Que é isso, né, hoje em dia a gente, né, que nem você estava falando, nossa carteira, a gente não tem mais carteira, né, o cartão de crédito é no celular, o RG é digital, e também tem isso, né, se você perde uma coisa, né, se fala muito também, do descarte correto dos smartphones, dos computadores, porque qualquer coisa pode abrir uma brecha de segurança e isso pode, enfim, acabar levando a sérias consequências. E é isso, né, é ter consciência de que não só as coisas que eu faço, mas também a aonde tá as informações e tal. Se vocês quiserem falar um pouco sobre do descarte seguro, o que vocês acham, sobre isso referente aos funcionários mesmo, aos colaboradores? Descarte de computador, descarte de dispositivos, a gente já tem há muitos anos um processo de que a gente destrói um disco, né, a gente tem como procedimento destruir o disco e depois tem um descarte ecológico, que você tem uma empresa, é responsabilidade nossa de descartar. Mas quando a gente fala de dispositivos pessoais, a gente tem que ter a mesma consciência. Então, assim, eu vou trocar meu computador, eu tenho que formatar aquele computador, eu tenho que zerar o disco, eu tenho que ter a segurança que aquele HD que eu tive a vida inteira tem minhas informações ali dentro, que nem até alguns anos atrás a gente usava muita coisa de pendrive, de discos externos. Isso hoje em dia está mais em desuso, mas se eu ainda tenho aquele disco guardado lá que pode ter informação, eu destruo também. Quando eu vou subir uma informação para uma nuvem, tem que ter também uma preocupação. Eu estou gerando uma informação que está armazenada em um lugar. Então, assim, eu vou parar de pagar aquele e-mail, eu não quero mais aquela nuvem. Antes de parar, vou lá, destruo meus dados, destruo minha informação. Meu celular, vou vender? Formato. Tenho certeza que eu desconectei todas as minhas contas. A importância é eu ter essa consciência que tá tudo ali. Então, se eu não apagar, eu vou estar dando minhas informações. É isso, né, e é entender que não é só suas informações, é a informação do trabalho, é Exatamente. a informação que não é só o meu celular que tá ali, né, então se realmente esse dado cair na mão de uma pessoa, pode acontecer uma invasão, tem vários relatos, né, de computadores que ficam esquecidos em empresas e alguém consegue um acesso, e aí tá dentro da empresa, então eu acho que é isso, acho que talvez a principal, né, dessa conversa é entender que cibersegurança está conectada à nossa vida pessoal e à nossa vida profissional, que a gente não consegue desvincular dessas 2 coisas, né, então a gente tem que se proteger como um todo e entender que tem sérias consequências para a nossa vida e para as organizações. Eu acho que é isso, muito obrigado pelo papo, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade e pelo espaço. Muito bom falar desse tema tão crucial hoje, essencial, nosso dia a dia. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigada então, até mais.